E olha essa reportagem do Futebolês lá do Ceará, reportagem de 13 de junho de 2022, como está marcado aí, né? A CBF informou nesta segunda-feira 13 o afastamento de Bruno Arleu de Araújo da FIFA, após reconhecer o erro do árbitro carioca ao não marcar um pênalti a favor do Fortaleza no jogo contra o Goiás na última quinta-feira, 9. Segundo a apuração do Futebolês, Bruno Arleu vai participar de um processo de treinamento antes de voltar às atividades na arbitragem brasileira. O tempo de afastamento não foi divulgado. Em 2022, este cara já estava operando os clubes nordestinos, seja contra quem for, gente. Contra Goiás, contra Palmeiras, contra o Grêmio, não importa. Ele é péssimo, péssimo e eu arrisco a dizer que é mal intencionado. Infelizmente eu não posso provar, porque eu não tenho mecanismos para provar. Vai ver que ele realmente é péssimo. Não é mal intencionado, é péssimo. Mas é muita coincidência, né? Prejudicou Fortaleza, prejudicou o Sport, prejudicou o Bahia. Essa do Bahia foi demais, viu, gente? E outra, não é por falta de aviso. Jornal Lance, Grêmio versus Bahia, CBF escala árbitro envolvido em polêmica recente. Isso já foi no jogo deste domingo, né? Uma reportagem de 2 dias atrás. Aí embaixo você vê aí outra reportagem dizendo Paysandu versus Bahia. Árbitro Bruno Arleu é o roteiro de polêmicas. Olha só, olha a manchete da reportagem. Árbitro Bruno Arleu e o roteiro de polêmicas. É impressionante. Aí embaixo, CNN, CBF pune arbitragem de Sport e Palmeiras após polêmicas. Não precisa dizer nada, né? Foi naquele pênalti descarado que esse árbitro marcou a favor do Palmeiras contra a equipe do Sport Clube do Recife. E essa reportagem é de 1 mês atrás. Mas a gente continua. GE, veja a análise do VAR para pênalti polêmico entre Sport e Palmeiras, divulgado pela CBF. Todo mundo dizendo que, enfim, já sabe como é, né? Já sabe. E aí, ó, Lance, relembre polêmicas de Bruno Arleu de Araújo em jogos do Grêmio Internacional. Esse cara é um louco, gente. Ele é péssimo, entende? Mais embaixo, Diário do Peixe. No apito contra o Sport, Bruno Arleu de Araújo volta a apitar jogo do Santos depois de polêmicas. Todo mundo reclama desse cara. E olha esse aí, Banda B, tá? Árbitro afastado pela CBF por erro bizarro é escalado para jogo do Atlético na Série B. Isso há 1 mês atrás. Ou seja, este cara foi, entre aspas, punido da Série A e foi apitar a Série B. Há 1 mês atrás, ele foi punido pela CBF para apitar a Série A. Mas apitou Sul-Americana, apitou Série B e agora já voltou, né? Já voltou, já faz tempo. Porque ele ficou umas 2 semanas sem apitar jogos, 3 no máximo, sem apitar jogos da Série A do brasileiro. Toda a gente reclama desse cara. Grêmio reclama, Internacional reclama. Os clubes nordestinos, então, nem se fala, né? Só que hoje, domingo, dia 25, o Grêmio foi beneficiado por este árbitro bizarro. Você é bizarro. Bruno Arleu de Araújo. O senhor não existe. O senhor não existe na arbitragem brasileira. O senhor é péssimo, péssimo. Mas o senhor não está equivocado, não. Equivocado está quem na FIFA colocou o senhor como árbitro FIFA. E quem na CBF deu moral para o senhor apitar os principais jogos do futebol brasileiro. Você é péssimo. Jovem Pan Esportes. Antes do jogo, o Grêmio mostrou 8 erros de arbitragem contra o clube. O pênalti para mim não foi, fecha aspas. Vampeta fala os erros de arbitragem no futebol brasileiro que são recorrentes. Antes do jogo, né, o pré-jogo, eu estava em casa vendo e o Grêmio foi e mostrou 8 erros de arbitragem, né, em relação ao Grêmio, dentro da competição, né? Foi o Filipão e o Guerra. O Mano Menezes deu uma entrevista muito, até achei interessante a entrevista do Mano, falando que os erros acontecem, né? Que não é para A, B ou C. Hoje aconteceu pro lado do Grêmio, que favoreceu o Grêmio. No lance do pênalti, o Everton Ribeiro perde a bola, questiona se há uma falta do Kahneman, que para mim também não foi nada, e o pênalti para mim também não foi. O VAR chama, o árbitro fica com a opinião dele de campo. Viu, Flávio? Não foi o inverso. O VAR não chamou para mostrar ele para dizer que foi. Não, chamou ele para dizer que não foi. Ele manteve a opinião dele, né? E aí mais um erro de arbitragem, aquilo que você falou, favorece uma rodada A, B ou C, não é uma coisa montada, vamos favorecer esse time ou aquele, né? Amanhã o Bahia pode ir também reclamar, mostrar os erros de arbitragem. Isso vai ter em toda a rodada.
né? Na rodada de ontem, não houve lance polêmico em termos de gol, para marcar gol, mas o Lianco, depois a gente vai falar, poderia ter sido expulso. Mas a verdade é que não é aquilo, vamos favorecer A, B ou C. Há os erros mesmo, com o próprio VAR atuando. Agora pela manhã, às 11 horas da manhã, o Bahia foi prejudicado. De fato, a bola não foi pênalti. O Everton Ribeiro também reclama que a bola foi falta nele. Também não foi falta. Não foi falta nem no Everton Ribeiro e também não foi pênalti. O VAR chamou e o Bruno Aleu manteve a opinião dele de campo. Pois é, gente, vocês viram aí as matérias que eu trouxe aqui no começo desse vídeo, né? Várias matérias meio que cornetando o senhor Bruno Arleu de Araújo, né? E aí a fala do Vampeta também. Gente, não foi pênalti em lugar nenhum. Você, torcedor do Ceará, do Vitória, que tá dizendo que foi pênalti, o do Vitória por rivalidade de bairro, mequetrefe com a equipe do Bahia, né? E o do Ceará porque lá atrás, há mais ou menos umas rodadas atrás, realmente o Bahia foi beneficiado em um pênalti a favor do Bahia contra o Ceará. Isso eu concordo, tá? Não foi pênalti, não. Eu sei que vão vir aqui torcedores do Bahia me cornetar, mas eu já falei isso antes. Pra mim não foi pênalti. Não foi pênalti mesmo. O jogador do Ceará tira o corpo, enfim, não adianta, tá? Mas você, torcedor do Ceará, não pode justificar um erro com outro erro. Não foi pênalti e acabou, gente. Esse negócio de ficar aí cornetando o Bahia, isso é coisa de criança. A gente tá falando sério. Os nossos clubes nordestinos são muito prejudicados por causa disso. Eu acho que chega uma hora que até o folclore tem que parar, pô. Mesmo sendo contra o nosso adversário, mesmo sendo contra o nosso, entre aspas, inimigo, porque Vitória e Bahia são como inimigos, é feito Ceará e Fortaleza, é feito Santa Cruz e Sport. Chega um momento que tem que parar, gente. Temos que ser racionais. Os nossos clubes nordestinos são os clubes mais prejudicados por erros de arbitragem. E este senhor aí, Bruno Arleu de Araújo, os clubes do Nordeste poderiam começar pelo Bahia. O Bahia poderia fazer um documento e pedir para os presidentes de todos os clubes nordestinos assinarem de qualquer divisão, para que esse senhor não apite nunca mais jogos de times do Nordeste. Ele é péssimo. Péssimo. Ele é péssimo. O Sport já foi roubado este ano por ele, o Bahia foi roubado agora, e você, torcedor do Ceará e do Vitória, cuidado, viu? Vocês podem ser roubados por ele também, seja intencional ou não. Ele é péssimo, ele é horrível. Agora, será que vai adiantar? Justifica as reclamações do Bahia? Por quê? Do Sport não adiantou nada, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Porra, que juiz ruim, velho. Tchau, galera. É o match do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube, né? De futebol é show, vem fazer parte do clube. Só não se já, show do esporte, espera já.